Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Moia do criandonossarealidade.com.br e hoje a gente vai falar sobre um assunto, hoje não, essa semana, ao longo dessa semana, sobre um assunto muito interessante que é a Cabala. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas pelo menos ultimamente parece que é o assunto que todo mundo está falando, então não sei se é no meu círculo, mas enfim. A Cabala, eu entrevistei o Marcelo Steinberg na primeira edição do Criando Nossa Realidade, que vocês vão ter a oportunidade de assistir ou reassistir aqui no link abaixo. Essa semana vai ficar disponível a entrevista que eu fiz com ele, que foi muito legal. Nossa, ele trouxe uma clareza das coisas que pra mim assim fez muito sentido. E uma das coisas que ele falou é que o aprendizado da Cabala, ele é simples, não significa que ele é fácil. Nossa, então só por aí já dá pra gente trazer pra um monte de coisas na nossa vida, né? A simplicidade das coisas, ela tá sempre presente, mas não significa que é fácil lidar com essa simplicidade. Porque a gente ainda é muito imaturo, muito, ainda tem muito que aprender sobre a vida e tudo mais. Então já foi uma coisa muito legal. E basicamente, o que significa a Cabala, né? A Cabala é a arte de receber. E como é que a gente faz isso, né? Eles falam muito do oponente, do receptor. É uma vastidão. E de onde surgiu a Cabala, né? A Cabala surgiu, a gente tem uma associação, até eu perguntei e eu pensava um pouco assim, que era coisa de judeu, né? Associado com a religião dos judeus. E por que a maioria dos judeus, né, a maioria dos cabalistas são judeus e como é que é essa relação e tal. E ele trouxe muito isso. E uma das coisas que ele falou é que a Cabala, a origem da Cabala, ela veio lá dos primórdios, junto na época de Abraão, né? E na época de Abraão é que surgiu a Cabala, ou seja, o judaísmo veio depois de Abraão. Só que o que acontece? Quando o judaísmo surgiu, a linhagem do judaísmo vem com Isaac. Quem que é Isaac? É filho de Abraão. Então, por isso que existe essa associação, porque como ele é filho de Abraão, ele trouxe muitas visões e coisas sobre a Cabala para a religião judaica. Então, por isso que ele diz até que a religião mais próxima da filosofia, da ciência da Cabala é o judaísmo por conta disso, dele ser filho de Abraão. Então, isso foi muito interessante de ver e aí faz sentido a gente entender por que tem muitos judeus que é cabalista e muitas pessoas que são da Cabala são da religião judia. Esse livrinho aqui, e aí, que é um livrinho muito interessante, ele é um livro de cura e proteção. É muito legal porque é meio que assim, é muito aquilo que eu venho falando assim, você não precisa entender muita coisa, você apenas precisa sentir e se entregar, né? Então assim, é muito quando você coloca esse livro assim, você lê, porque você lê de trás pra frente, né, daqui pra cá, nessa ordem assim, né? E ele tá totalmente na linguagem hebreu e a gente não entende, né? Mas só o fato da gente ler algumas palavras e símbolos que existem da Cabala, se eu não me engano são 72 nomes de deuses, alguma coisa assim, já traz um processo de cura e de proteção que é muito interessante. Tem uma força assim, é muito legal ver uma coisa que é tão antiga, tão profunda, tão simples e que a gente está no caminho da aprendizagem. Então a gente falou muito também sobre religião, sobre filosofia, ciência e espiritualidade, sabe? Deu uma abertura muito legal, porque o Marcelo ele fala muito que a espiritualidade, o que é a espiritualidade, né? É nada mais nada menos do que você fazer o que você faz com consciência. Então você pode ser um religioso espiritualista, por que não, né? E muito do que ele traz da religião é essa questão assim de você validar o ritual, a rotina naquilo que você acredita. Então foi bem interessante, foi bem legal. Eu recomendo que vocês assistam, depois vocês me contam o que você achou. Eu escrevi alguns textos também falando sobre isso, sobre essa experiência de que é a arte de receber, sobre a Cabala e tudo mais. Tá lá no site criandonossarealidade.com.br e a gente vai falar mais alguns vídeos também sobre isso, porque teve muito assunto legal. Falamos sobre vitimismo, falamos sobre a arte de receber, falamos sobre livre-arbítrio, Deus, energia, enfim. Aguarda que logo tem mais, tá bom? Um beijo e até mais.